Artemisa Entrevista. E nós vamos conversar agora com o Dr. Rui Damenheim, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária, o Embravisa. E o assunto, compressas quentes ou frias, o que é melhor para usar? Então, Dr. Rui, compressas quentes ou frias, o que é melhor para usar? Qualquer pessoa pode usar ou tem que ser indicado pelo médico, mesmo sendo uma coisa que parece simples? Olha, na verdade, qualquer procedimento relativo ao nosso corpo é sempre indicado que se tenha a orientação médica, né? É claro que quando a gente fala de compressas, muitas vezes elas são aplicadas em decorrência de um traumatismo ou de alguma torção, de alguma batida que a gente leva, e muitas vezes não é possível a gente ter a orientação médica inicialmente, mas de qualquer maneira, tão logo seja possível, é sempre bom a gente procurar um médico para ter a orientação mais adequada ao caso. Como você falou, quando possível, né? Mas se acontece da gente não ter ali por perto um médico, não ter como acessar o médico, vamos falar então sobre essas compressas. As compressas geladas, doutor, em que caso a gente usa compressa gelada? Olha, na verdade, a compressa gelada geralmente ocorre muito em decorrência da prática de esporte, por exemplo. Então, você imagina a pessoa está jogando futebol ou está praticando qualquer outro tipo de esporte e, de repente, sofre uma pancada. Então, geralmente, nesses casos, quando tem um traumatismo, a compressa gelada é interessante que se use logo no início. Por quê? O que acontece? Pelo trauma, existe um rompimento dos vasos, tanto do sistema sanguíneo como do linfático. E por isso que logo incha e fica roxo. O fato de ficar roxo é por conta do rompimento dos vasos sanguíneos e o fato de inchar é por conta do rompimento do sistema linfático. Então, na verdade, nesses casos, o frio, ele tem a condição e as características de fazer, que é chamado uma vasoconstrição, ou seja, ele retrai tanto os vasos sanguíneos como os linfáticos e diminuindo dessa forma aí o inchaço. Então, se algum dos ouvintes já teve a oportunidade de ver, às vezes a gente está assistindo um jogo de futebol na televisão, algum jogador sofre uma torção e imediatamente já é colocado um saco com gelo na região, para evitar que o inchaço aumente mais. Então, basicamente, dessa forma, geralmente, e como eu acabei de falar, o gelo que é utilizado para isso, aplicado diretamente no local da lesão, e além disso também o frio, ele tem uma característica meio anestésica, então ele, geralmente com essa ação de fazer a vasoconstrição, existe também um efeito meio anestésico e a pessoa deixa de sentir tanta dor em relação a esse trauma, né? Quer dizer que também serve para amenizar um pouquinho a dor, né, doutor? É porque, na verdade, o que costuma doer nesses casos de trauma é realmente um inchaço muito rápido que dá por conta do rompimento dos vasos linfáticos. Então, isso dá um inchaço muito grande, então dá aquela sensação realmente de incômodo, de pressão, que é o que dá o desconforto nas pessoas e a dor, na maioria dos casos, né? Então, lembrando que a compressa gelada deve ser usada logo após a pancada, porque quando rompem os vasos sanguíneos, aí fica roxo. E com o gelo, como o senhor falou, o fluxo de vazamento fica menor, porque os vasos se contraem, não é isso? Exatamente. Então, imediatamente após ao trauma, deve ser utilizada a compressa gelada. Agora, doutor Rui, e as compressas quentes? Como que a gente deve usá-las? As compressas quentes, elas já têm uma indicação um pouco diferente em relação ao uso, mas também, por exemplo, no caso de traumas, como a gente se referiu aí numa partida de futebol, numa prática de esporte, elas podem ser utilizadas depois de um período mais ou menos de 24 horas, elas podem ser utilizadas a compressa quente no sentido de quê? De ajudar também a drenar aquele edema, aquele inchaço, aquele roxo, todo aquele hematoma que foi formado. Por quê? Porque diferente do frio, o calor causa uma expansão dos corpos. Então, da mesma forma que o gelo contrai, o calor expande. Então, o calor amolece, o calor aumenta o volume desses vasos sanguíneos. Então, num primeiro momento, você diminui para que ele não tenha um inchaço tão grande e depois você aumenta ele para que ele possa ir drenando com maior facilidade esse edema e esse vaso linfático. E com uma outra característica que geralmente as compressas quentes, por conta desse relaxamento, desse aumento de pressão, elas têm essas características. As compressas quentes são muito utilizadas também para aliviar a cólica menstrual, pé inchado, dor muscular, dor na articulação. Geralmente, a aplicação de uma bolsa de água quente nessas situações
costuma reverter num conforto bastante grande. Então é interessante, como eu falei, porque o calor ele tem essa característica de fazer a vasodilatação, que é chamado. Quer dizer que enquanto a compressa gelada ameniza a dor de uma pancada, a compressa quente ameniza a dor de uma cólica, né? Né? As dores musculares, nas articulações, não é isso, doutor? Exato. Você imagina, por exemplo, uma pessoa, sei lá, vamos supor uma mulher que ficou com um salto alto o dia todo, teve que andar bastante. Chega no final do dia, o pé tá aquela infecção de miséria, inchado, dolorido, né? Então, o que acontece? Um tratamento para isso, para aliviar aquele mal-estar que isso daí ocasiona, é você fazer num balde, numa bacia, colocar água morna, né? Algumas pessoas podem pôr até um pouco de sal, sal também ajuda nesses casos, e aí você vai vendo que o pé vai desinchando e vai voltando ao normal. Então, são condições que cada tipo de compressa tem uma indicação. Agora, é lógico, e a gente volta a repetir, da importância de que caso não haja a diminuição dos sintomas, procure uma orientação médica, porque você pode estar diante de um quadro um pouco mais grave, e aí, claro que somente com uma orientação médica adequada que você vai conseguir todos os benefícios aí de algum tratamento. Ok, doutor Rui, o senhor teria mais alguma informação, orientação? Nós temos um material a respeito disso, então às vezes a gente sabe que às vezes as pessoas pegam a entrevista pela metade, tem alguma dúvida. Se alguém quiser orientação sobre isso, basta entrar em contato com a gente aqui no Embravisa, que nós vamos ter o maior prazer de estar entregando, estar enviando esse material sobre essa questão do uso de compressas quentes e frias. Doutor Rui, mais uma vez eu agradeço a sua participação, ok? Com certeza vai ser um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.